bom? Até as aulas anteriores, nós estávamos vendo muito algoritmos narrativos, algoritmos com comandos. E eu tenho certeza que eu já passei para vocês os comandos principais. Leitura e escrita. Já passei para vocês. O leia, o escreva, né? O imprima. Né? Então a gente já tá sincronizado com essa ideia de que eu tenho que resgatar o que o usuário escreve, não é isso? Que eu leia e informar para ele que ele deve escrever, que eu escreva, não é isso? Ou apresentar na tela ou na impressora com o comando print. Então essa ideia está boa, não é isso? Preciso ter, para a sequência da aula, eu preciso entender o que são variáveis. E nós já entendemos isso daí, né? Estou falando com o pessoal que já está assistindo a aula aí, as aulas anteriores, né? Quem está chegando agora, compreendo eu que ainda não tenha o entendimento. Mas, só para a gente conversar e poder se situar na aula de hoje, variáveis. O que são variáveis? Espaços com tipos pré-determinados na memória à espera de um dado. Beleza. Isso vai cair na prova, tá, pessoal? Assim mesmo. O que são variáveis? Aí o cara vai ter que escrever lá para mim. Toda prova tem muito conceito, tá? Toda prova minha, eu vou ler para vocês, tem conceito. Porque vocês são profissionais. O profissional tem que saber conceito. É assim mesmo. Tá? Eu quero conceito. Então, assim, o que são variáveis? São espaços contínuos predeterminados na memória à espera de uma informação. Qual a diferença de uma variável para uma constante? A variável é de controle externo, não é isso? A variável, o usuário ele pode alterar, ele informa. Tipo, quando vocês fazem um cadastro, aí tem lá nome, tu coloca o teu nome. Mas tu pode fazer o cadastro de alguém também, colocar outro nome. Então, tu está controlando esse parâmetro aí, que a gente chama de variável. Já a constante, ela também é um espaço de memória, ela também espera dado, também tem um tipo, só que ela tem controle interno e não externo. Ou seja, quando vocês fazem um cadastro, se vocês prestarem atenção, já tem os tipos pré-determinados de estado lá, não é isso? PA, RJ, ST, não é isso? Se não tiver o teu estado, tu não pode incluir lá, tu não pode incluir. Porque isso daí é de controle interno do programa. Só quem desenvolveu o algoritmo que pode ir lá, abrir o algoritmo e alterar. Então a grande diferença da variável e da constante é essa. Questão de prova também, tá bom? Para que eu uso? Por que eu defino uma variável e por que eu defino uma constante? Eu defino uma variável quando eu quero trabalhar com informações que vão ser processadas. Então, eu defino variável quando eu estou trabalhando com informações, com dados. Quando é que eu defino uma constante? Quando eu quero que aquele valor de variável sirva de apoio numa expressão. Tipo, vou calcular uma área. Aí a área, sei lá, a área do trapézio, né? Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura, isso? Essa daqui é a área do trapézio, por exemplo. Ó, base é informada pelo usuário, base também é informada pelo usuário, a altura também, mas o 2 não, né? O 2 não é uma constante? Eu posso calcular 1 milhão de áreas de trapézio, mas vai ser sempre 2, não é isso? Sempre dividido por 2, sempre dividido por 2. Então a constante, ela nos auxilia numa expressão. Normalmente, via de regra, a gente usa constante para isso. Vamos avançar aqui. Ó. A partir de hoje, nós estaremos fazendo algoritmos já bem estruturados. Na forma, algoritmo, nome, declaração de variáveis e constantes. Aí vocês podem dizer, mas professor, eu estou lendo um livro tal, eu vi na apostila tal, o meu colega falou não sei o que lá, que primeiro eu coloco a variável, depois eu declaro. Não, é essa forma que eu estou fazendo aqui. É essa que vai cair na prova de vocês e é essa que vocês têm que anotar. Mas vocês vão ler em livro, até aqui no material tem outro, mas você vai seguir aqui eu escrever aqui, tá bom? Por que é assim? Porque essa aqui é a notação correta que eu estou passando para vocês. As outras notações são notações linguísticas, de programação. Aí não é, o nosso curso não é de linguagem de programação. Não esqueça que vocês vão ter disciplina de linguagem de programação. Nosso curso é de algoritmo. Aí algoritmo é assim que se declara. Algoritmo, nome, declaração de variáveis e constantes. Como é que eu declaro variáveis e constantes? Nós já vimos isso, né? Ou eu escrevo var,
Ou eu escrevo variável, não é isso? Ou eu escrevo variáveis, né? Todas as três estão certas, se vier assim na prova. Sou obrigado a dar certo aqui, certo aqui, certo aqui. Não é assim? E aí eu defino as minhas variáveis, que nós já vimos, não é isso? Quando eu tenho mais de uma, separo entre vírgulas, não é isso? Beleza, 2 pontos para separar o nome das variáveis do seu tipo, e aí defino o tipo das variáveis. O tipo de dados é o que é mais importante, que vocês precisam entender. Com relação a nome de variáveis, vocês nas aulas anteriores já entenderam comigo. A gente dá nome de variáveis de acordo com o conteúdo, não foi isso que eu falei, que eu comentei com vocês? Então isso daí também é importantíssimo. Até para quando vocês fizerem um algoritmo, e não só eu, mas quem vai colar de ti também possa entender. Porque você não acha que eu minuto aqui que você não pode colar. Professor, jamais. Jamais. Não, assim, o meu raio de ação vai ser aqui, ó. Mas de repente. É totalmente, assim, é quase que impossível que eu consiga perceber todos, né? Tem que pegar bem um, né? Mas tem que ser igual aquela menina lá que ofendeu o aranha, né? Tem que pegar um laranja. Brincadeira, eu sou bonzinho, você não vê. Só fizer a prova, tá? Às vezes sim. Eu venho de óculos escuros, Não, basta só tirar o óculos, que aí eu não enxergo. Então, olha lá, declaração das variáveis, início, comandos, enfim. Beleza, essa é a nossa estrutura. Até então, nós chegamos a ver muitos algoritmos sequenciais, não foi isso? Chegamos a ver algoritmos assim, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Aí, estava nos faltando, até hoje, a gente aprender a fazer algoritmos condicionais. E se eu estiver somando um valor, e eu não quiser somar esse valor, eu quiser uma condição, se o valor for igual a tanto, faça isso. Então, essa condicional é isso que a gente vai aprender agora, tá bom? Isso daqui é uma forma que eu quero que vocês trabalhem com o tipo de dados hoje. Na próxima aula vai mudar, mas hoje é assim. Hoje a gente vai definir os tipos de dados das variáveis e das constantes da seguinte forma. Quando for número, a gente já não vai mais escrever só número, tá bom, pessoal? Então agora eu vou definir uma variável. Essa variável vai receber uma quantidade. Qual é o tipo de dado? Número. Não é mais. Agora não vai mais ser só número. Agora vai ser real, inteiro longo, inteiro curto, inteiro positivo ou inteiro negativo. Qual é a diferença deles? Real. Presta atenção aqui para mim, ó. Olha lá. Quando for real, real quer dizer o quê? Quer dizer que é um número que tem vírgulas, casas decimais. Menos 1,75, por exemplo. 1,75. Para a gente hoje nós vamos aprender, mas outras aulas nós vamos ver que tem outros tipos, a gente vai mudar isso daí, mas aos poucos a gente vai tomando esse leite aqui, ó. Então, real, número com casas decimais, tá bom? Inteiro longo. O que é um inteiro longo? Quando a gente vai definir variável, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Hoje a gente está no algoritmo, não é isso? Aí no algoritmo a gente aprende que, via de regra, tudo pode. Algoritmo, tudo pode. Qual é o grande problema? É que o algoritmo vai virar um programa futuramente, né? Vai virar um programa. Faz parte Não, aí deixa ele, tá no caminho, ele está vendo a luz. Olha lá. O problema é que o algoritmo, Sim, a coisa boa da história é que o algoritmo vai virar um programa. E se eu acertar o meu algoritmo, eu acerto o meu programa. O problema é quando eu erro o algoritmo, eu erro o programa. Então, aonde que a gente começa a errar os algoritmos? Na declaração das variáveis. Eu tenho que ter em mente que
tudo aquilo que eu defino no meu programa, ele entra em ação, ou ele existe na minha memória de trabalho. Então, quanto mais variáveis eu declarar, maior vai ficar o quê? A minha memória de trabalho ocupada. Eu vou ocupando espaços dela. Não esqueçam que a variável são espaços de memória, certo? Então, quando eu faço um algoritmo com uma variável, é uma coisa. Com 5 variáveis, outra coisa. Mas quando começa a aumentar o tamanho do algoritmo e a quantidade de variáveis, tem 1000 variáveis no meu algoritmo. Vamos imaginar só um algoritmo simples. Um algoritmo para calcular a média de vocês, por exemplo, aqui no sistema acadêmico da universidade. Aí a gente pensa, mas para calcular uma média, cara, o problema é que não é para um aluno, é para a quantidade de alunos toda daqui. Aí imagina que o cara ia ficar repetindo, o aluno tal, calcula, aluno, aí isso daí é uma variável, aí segunda, aluno, terceira, quarta, ou seja, isso daí carregaria muito a memória. Então a gente vai aprender mais na frente, lá perto do Natal, que a gente pode refinar. Não é para agora a gente não vai refinar. Agora a gente só vai se preocupar no seguinte, em definir os tipos de dados corretos. Então eu tenho uma preocupação. Quando eu crio um algoritmo, declaro variáveis, a minha preocupação começa a aumentar. O quê? Com a dinâmica do meu algoritmo. Eu tenho que entender que eu tenho que separar os tipos corretamente. Então, quando chega aqui um tipo de dado número, não é mais numérico só. Eu tenho que ver assim, se eu tiver casas decimais, então ele vai ser real. Pô, mas se não tiver casas decimais, melhor ainda. Por quê? Porque um espaço de memória que guarda um número real, ele é bem maior do que um espaço de memória que guarda um número inteiro. Estou falando de quantidade de bits e bytes, tá, pessoal? Então, isso a gente ainda vai ver ainda em outras tabelas. Mas assim, por enquanto hoje, vamos entender assim, um espaço que guarda um real é maior do que guarda um inteiro. Então, quanto mais variáveis inteiras eu criar, e menos variáveis reais, melhor para o meu algoritmo, melhor para a dinâmica dele. Não fica aquele programa chato que fica a ampulheta lá aparecendo e nada de executar. Um inteiro longo seria, olhando aqui para a minha faixa numérica, tipo um menos 3.000 e tanto, de um mais 3.000 e tanto, menos 1 milhão até mais 1 milhão, ou seja, números grandes. Agora, quando eu penso num inteiro curto, eu penso assim, 100, menos 100, menos 1, mais 100, mais 1, ou seja, números pequenos, até assim, até 1000, por exemplo. Se eu vou definir uma variável que ela vai receber um número inteiro e até 1000, eu digo que ela é um inteiro curto. Não, já é acima de 1000, já começa a dizer que é um inteiro longo, porque a preocupação já vai aumentando. Por quê? Porque de repente essa variável vai servir como uma expressão de multiplicação. 1000 vezes 1000 negativo. Ela vai para cima, né? Ou 1000 elevado ao cubo. Diga. Como é que eu posso diferenciar? Porque a partir do desenho que o senhor passou aí, o longo seria o menos 3, vamos dizer assim. Não, mas aqui é porque está no quadro assim. Certo. Pois é, mas a partir de quanto eu posso definir? Porque a partir da próxima aula eu vou trazer uma tabela que a gente define corretamente, tá? Por enquanto vamos só entender assim. Até 1000, por exemplo, a gente diz que é curto. Acima de 1000 a gente diz que é longo. É o mais distante do zero, né? Sim. Mas o que eu quero é que hoje vocês entendam o seguinte, tenham noção de que existe um número inteiro que a gente diz que é pequeno e existe um número inteiro que a gente diz que é grande. Bom? Eu vou trazer a faixa de bits e bytes que eles ocupam e até o tamanho dele. Bom? Para vocês. Mas vamos entender isso aqui. Deu para entender, pessoal? Deu? Um inteiro positivo, sem problema, não é isso? Toda vez que eu quiser um número totalmente positivo, eu vou dizer que ele é um inteiro positivo. Totalmente negativo, eu vou dizer que ele é o quê? Zero. Não. Boa pergunta. E o zero? O zero é um número inteiro? É um real? O que é o zero? Fica na dele, eu Não existe. Não, o zero pode ser inteiro ou pode ser real também, tá bom? Ele aceita assim, nós aceitamos que o zero ele é um inteiro positivo ou ele é um número